É um tema muito bom, mas também um tema bastante eu não diria complexo, eu diria é um tema que traz para nós uma responsabilidade muito grande, que é a adoração. Porque a gente sempre tende a achar que eu adoro só porque eu estou cantando, então aí eu estou adorando a Deus, e a gente sempre tende a achar que é por aí só, e não é, né? A música, ela é um pedacinho, né? Jesus cantou, Jesus adorou a Deus, Jesus cantou quando ele se reunia com os discípulos, né? Ele cantava, ele adorava a Deus com a música, mas não era só isso, né? É importante que a gente pare para pensar nisso, que a gente reflita a respeito desse tema, porque a adoração é uma das primeiras coisas que, quando você se propõe a viver uma vida onde você enxerga propósito em você, onde você enxerga que Deus tem um propósito para você, a adoração é uma das primeiras coisas que Deus vai querer de nós, né? Você já sabe então por que você está aqui? Você já sabe por que você está na terra? Já está ciente, já está sabendo? Você já sabe por que você existe? Ou essa é uma dúvida que você tem ainda, né? Por que eu existo? Porque muitas pessoas têm essa dúvida. É uma dúvida que é latente no coração de muita gente. Por que eu existo? Por que eu estou aqui, Senhor? Né? Não é nem porque isso acontece ou aquilo acontece, é porque que eu existo, né? Tem gente que vai ali, eu existo, tem gente que acha que nem devia existir. Mas é importante a gente pensar a respeito disso. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que o Senhor me colocou nessa terra? Uma coisa muito importante é: você está aqui para agradar a Deus. Que é a mesma coisa que adorar a Deus. Adorar a Deus e agradar a Deus é a mesma coisa. Você está aqui para agradar a Deus. Não é só aqui nesse lugar, no domingo, às 10 horas da manhã. Você está aqui na terra. Você existe. Você nasceu para agradar a Deus. Quando você nasceu, Deus deu um sorriso de orelha a orelha. Porque quando você nasceu, Ele já sabia que você estava nascendo por prazer dele. Quando você nasceu, Deus já te amava. Ele te moldou, Ele te preparou para a alegria dele. É para que você o ame, para que você o adore, mas é para a alegria dele. E uma outra faceta disso é: você nasceu para que você ame a Deus, para que você agrade a Deus, para que você coloque um sorriso de orelha a orelha em Deus por alguma coisa que você realiza, por algum gesto que você faz, pelas ações que Deus coloca no seu coração. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós estamos aqui. Não é só para trabalhar, ganhar dinheiro, viver. Não é só isso, querido. Você não está aqui só por conta disso, né? Vamos lá. O Senhor criaste todas as coisas, e para o teu prazer elas existem e foram criadas. Próximo. O primeiro propósito de vida é adorar a Deus. Você percebe? Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Você é uma das criaturas que Deus criou. E você foi criado para a glória dele. E o seu primeiro propósito nessa jornada que nós temos agora, de 40 dias, o seu primeiro sempre é mais complicado, né? De você bater. Mas é assim, é um tema, querido, punk, porque fala muito da sua vida, do seu interior, do seu coração, do que te motiva, do que te leva a dizer que Jesus é o Senhor da sua vida. Tem um versículo lá em Romanos 12, que o Rony até leu. Aqui eu tenho uma outra versão dele que fala, pode ir para o próximo, fala assim:
causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira oração que vocês devem oferecer a Deus. Quantos aqui são pais? Quem aqui tem um filho? Você gosta de observar seu filho? Você gosta às vezes de ficar parado, olhando para ele assim, e às vezes você dá um sorriso assim, faça isso para ele e diz, que moleque, tipo assim. Da onde veio isso? Sabe, essas coisas que você para, você fica olhando e observando e fala assim, meu Deus, que coisa legal. Olha, ele parece comigo. Nossa, isso aí é meu. Nossa, isso ele aprendeu com fulano. Sabe isso, assim, de você ficar observando? É isso que Deus faz com você. Deus fica observando você. E Ele fica olhando e fala assim, aquela ação, aquela atitude, aquilo ali é meu. Aquilo é meu, fui eu que coloquei no coração dele. E esses momentos que Deus está ali olhando para a gente e fazendo essa verificação e fazendo essa constatação de que a gente tem características dele, isso enche o coração de Deus e alegra o coração de Deus. É para isso que você está aqui. É para isso que você vive. Você foi criado para amar a Deus. Mas tem uma outra coisa. Você foi criado para ser amado por Deus, mas tem uma outra coisa. Você foi criado também para amar Deus. Você foi amado primeiro, diz João. Mas você também ama Deus, porque você foi amado primeiro. Querido, até o amor de Deus, ele não é teu. Não vem de você, é do Espírito Santo. É o Espírito que coloca em você, porque você aprende com Ele. Percebe? Não é um amor como da novela, não é um amor do Vale Tudo, não é um amor do Rock Santeiro. Faz tempo que eu não vejo o Globo. Não é um amor, sabe, cara? Não é esse amor. A gente está falando de um amor mais excelente. A gente está falando de um amor que só Deus pode gerar em você, porque você aprende com Ele. Não é um amor que você sente, que você está apaixonado, não é um amor de adolescente. É esse amor que Deus requer de você. Mas Ele requer de você, porque quando Ele te ama, você tem contato com esse amor e você devolve esse amor para o Senhor. E se você confiar no Senhor, você vai amá-lo. Não tem como você não amá-lo. E a gente vai usar um texto, que é um texto de Isaías, para a gente falar de adoração. Esse texto é muito bom, eu até mencionei ele. E diz assim, no Isaías 6, de 1 a 9. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes encheu o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, as batentes das portas tremeram, e o templo, onde Isaías estava, ficou cheio de fumaça. Então Isaías gritou, ai de mim, eu estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que ele tinha tirado do altar com uma tenaz. Com ela, ele tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Isaías, eis-me aqui, envia-me. Ele disse então, o Senhor para Isaías, vá e diga a esse povo, Senhor, vem Deus nesse lugar, nós precisamos do Senhor nesse momento, Senhor. Eu clamo ao Senhor, que o Senhor se faça presente
teu Espírito possa regar o nosso coração agora, para que a gente receba a palavra e que seja um solo fértil, Deus, em nome de Jesus, para que a gente frutifique e que a gente possa multiplicar, Senhor, em nome de Jesus, amém. Tem uma coisa interessante aqui, porque Isaías ele vai começar falando do reino, que o rei Uzias morreu. Uzias era um rei que foi o rei que mais governou o povo de Israel. Ele começou a reinar muito novo, mais ou menos uns 17 anos, se eu não me engano. A história dele está lá em Crônicas 26, segundo Crônicas 26, depois você pode dar uma olhada. E ele foi um rei que no começo ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, ele foi um rei correto, e ele cresceu muito. E fala que o povo de Israel cresceu demais com ele, porque ele era o 10º rei de Judá. E ele, reinando, ele fez coisas impressionantes, como por exemplo, ele era conhecido como o rei que criou uma arma de guerra que lançava pedras muito grandes. Então ele também foi conhecido como o rei que fez uma arma de guerra que lançava uma flecha grande. Ele era conhecido porque ele tinha feito muitas cisternas no povo de Israel, no reino, tinha fundado cidades novas. Ele foi um cara muito inteligente, administrativamente muito bom. E durante muito tempo, por 52 anos, ele foi muito abençoado pelo Senhor. Só que em determinado momento da vida dele, subiu. Tipo assim, sabe o que acontece com a gente? Sobe, né? E você acha que, nossa, Deus faz isso, mas é o quê? Sou bom, né? Mas só Deus, sou eu também. Eu também dou uma forcinha, eu também dou uma ajuda. E ele achou que nesse momento ele estava bem. Quer dizer, e é o que acontece com a gente está orando, a gente está buscando a Deus, a gente está forte, a gente se vê forte, e de repente a gente acha que está tudo bem e a gente não precisa de Deus. E aí o que ele fez? Ele entra no templo, pega lá um incensário, e ele sai falando assim: eu que vou oferecer o sacrifício para Deus. E naquele tempo tinha um sacerdotes lá oferecendo o sacrifício. E o sacerdote chegou para ele e falou assim: não faça isso. Não faça isso. Isso é uma prerrogativa nossa. Somos nós, somos os filhos de Arão quem tem que fazer isso. Na hora que ele pega o incensário e sai lá para fazer, e eles proíbem ele, junta mais de 70 sacerdotes na frente. E ele fica indignado, porque os sacerdotes não querem deixar ele lá, pegar lá um incensário, fazer a fumaça no templo, e colocar o cheiro no templo, porque ele achava que ele estava tranquilo, ele podia fazer. Pô, Deus está comigo, eu estou fazendo tudo, está tudo certinho. Posso, tranquilão, eu e Deus estamos ali, sacerdote, eu preciso de você, beleza. O que ele faz? Ele fica indignado. No coração dele, ele fica revoltado com eles, e no exato momento que ele se revolta contra eles, na hora, nasce uma lepra no rosto dele. E ele sai do templo, porque aquele templo, o povo de Israel, na mesma hora, tem lepra, pum, já joga para longe. E ele sai correndo do templo, e aquele rei, que era um rei muito reconhecido, muito bom, que estava lá feliz com todo mundo, achando que estava a última bolachinha no pacote, de repente ele está no canto, sozinho, com lepra, com todo mundo longe dele, e é assim que ele morre, sozinho, com lepra, afastado de tudo e de todos. Provavelmente antes devia ter um monte de gente bajulando ele, mas no momento da morte dele, não tinha ninguém do lado dele. Quando Isaías vê o Senhor, provavelmente é o que ele vai lembrar: eu vi o Senhor, eu vou morrer. Porque Deus já tinha falado para Moisés que ele não podia ver a glória de Deus. Então Deus coloca ele na fenda e põe a mão e fala para ele: você só vai ver o meu rastro. Quando Isaías vê o Senhor, ele já pede socorro, porque ele fala: eu vou morrer, eu vi o Senhor. Percebe, querido? Você tem duas possibilidades. Você pode ser um cara de lábios impuros, impuro,
como é Isaías. E Deus se apresenta para os impuros. Deus vem até nós. Ele chega até nós. Ele vem ao nosso encontro. E você pode ser a pessoa que vai fazer como esse aqui, Uzias. Você pode fazer como Uzias. Você vai lá, você pega lá, e você vai fazer tudo, e você se acha. Até na aula dessa semana tem uma frase do C.S. Lewis que é fenomenal, né? Que é: você pode dizer para Deus, faça a tua vontade na minha vida, ou Deus pode dizer para você, faça a tua vontade na sua vida, né? Você que escolhe. Você pode falar assim: Deus, é a sua vontade em mim, ou Deus pode falar para você, faz a tua aí, segue aí, faz aí a tua vontade que você quer, seja um Uzias. Ou você pode fazer como Isaías, e quando você se depara com o Senhor, você se humilha, você pede socorro, você fala: ai. Porque, querido, o que importa é como termina a jornada. Se a jornada agora não está boa, se a jornada agora não está da melhor forma, e é por isso que a gente está nesse propósito de 40 dias, é porque no nosso coração o que importa é como vai terminar a jornada, é como você vai encerrar a sua vida, é como você vai acabar a sua vida diante do Senhor, porque é isso que importa no final das contas. No final das contas é como o Senhor vai te receber lá, naquele dia, é como o Senhor vai olhar para você, é se Ele te conhece, é se Ele conheceu o teu coração, é se você teve algum relacionamento com Ele. É isso que vai importar, querido. Não é se você teve dinheiro, não é se você teve uma carreira, não é se você foi feliz, se o seu filho era bonito, se o seu filho era feio, se você teve 10 filhos, se você teve 30, se você não teve nenhum. Isso não vai importar para o Senhor. E o que vai importar para o Senhor é o seu coração, é quem é você. E se Ele te conhece, ou se Ele não te conhece. É por isso que Isaías, quando ele vai falar com o Senhor, ele vai mostrar para a gente que tem um caminho para adorar, tem um caminho de adoração. E o primeiro ponto desse caminho é: aí, ele vai falar purificação. E é um tema difícil para falar, né? Purificação. A consciência de temor pela santidade, a consciência de temor, ela vai gerar em nós santidade. Se eu temo ao Senhor, eu vou me resguardar. Se eu temo ao Senhor, eu vou me resguardar. Porque o Senhor é fogo consumidor. Se eu temo, se o meu coração teme ao Senhor, eu vou resguardar minha vida. Segundo ponto, o anjo fala para ele: veja, a vida de santidade gera consagração. A vida de santidade gera consagração. Eu apaguei aí. Segundo ponto, se você se purifica, se você se consagra, você se dispõe. Então, quando Deus fala: quem enviarei? Você está disponível. Eu. Você irá? É o quarto ponto. Eis-me aqui. Me envia. E o quinto ponto, Deus fala para você: vai. Vai. O eis-me aqui quer dizer que você se entregou. E o vá está dizendo que entrega. Quando você se entrega para o Senhor, a sua entrega vai te levar a ser enviado. Você se entregou, você se purificou, você se consagrou, você se colocou à disposição. Você pode ir, porque Deus vai te perguntar: você quer? E aí, quando você fala eu quero, Deus vai falar: então pode ir. Ter uma vida de temor a Deus quer dizer, Davi, em determinado momento, ou o salmista, ele fala assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem poderá enviar? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas, o coração puro,
que não recorre aos ídolos nem jura por falsos deuses, ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Lembre-se das palavras de Paulo aos Gálatas, quando ele falava a respeito das obras da carne. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É duro isso aqui, porque às vezes a gente vê que a gente é invejoso, porque às vezes a gente vê que a gente odeia, porque às vezes a gente vê que a gente tem ciúmes. Às vezes nós somos impuros, às vezes a gente idolatra. O dinheiro é um ídolo, meu trabalho é um ídolo, minha carreira é um ídolo, minha família é um ídolo, meu filho, meu desejo. Aquele que pratica isso não vai herdar o reino dos céus. Eu tinha um lance que eu ia na comunidade da Graça, lá no CTP, há muito tempo atrás, eu era novinho, e toda vez que eu ia lá eu não convertia. Porque quando eles falavam assim, aquele que é nascido de Deus não peca, e eu falava, pô, pequei. E eu sempre convertia lá. Até eu entender que a salvação era progressiva, né? Que ela vai te transformando, te transformando, te transformando. E a gente precisa querer, querido. Você precisa querer fazer essas coisas, é uma escolha. Nós precisamos escolher ter o coração puro diante do Senhor. Você precisa escolher ter o coração puro. Em Hebreus ele vai falar a mesma coisa. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Isso está lá no Novo Testamento, não está no Velho. A pureza é uma questão de escolha pessoal, querido. Você se lembra lá da história de Davi e de Saul? É a mesma coisa. Deus, ele sempre te dá opções. Você pode ser um Saul, ou você pode escolher o caminho de Davi. Que caminho você escolhe? Davi era o que se quebrantava. Os dois pecaram, e pecados dos dois, né? Você pode falar que Davi pecou menos. Davi mandou matar o cara lá. Eu até acho que Davi, ele achava que ele estava num nível assim, que ele falava assim, não sou eu que vou matar, vou colocar ele lá na frente, alguém vai matar ele. Então, não sou eu que estou matando. Na cabeça dele, nem era ele que estava matando. Eu coloco lá na frente, ó, se morrer, morreu. Morreu. E Saul escolheu fazer aquilo que Deus não queria. Aí olha para os dois e fala assim, os dois pecaram, os dois erraram. Qual a diferença? É que Saul não teve socorro, eu errei, eu pequei, me perdoa, Senhor, eu errei, eu falhei, me perdoa. Não teve isso, Saul não fez isso. Mas Davi, quando ele peca, quando ele erra, ele vai diante do Senhor, ele rasga as vestes dele, ele joga a cinza na cabeça, ele deita no chão, ele se humilha diante do Senhor, ele pede perdão, e ele pede para Deus poupar o filho dele, ele se arrepende, ele pede, Deus, perdoa, me leva meu filho, leva a mim. É isso que Davi fala, ele fala, Senhor, sou eu errei, eu pequei, eu falhei. Quem que você quer copiar, querido? Quem que eu quero copiar na vida? Eu quero copiar o orgulhoso, ou eu quero copiar aquele que se humilha diante do Senhor? Aquele que entende que ele é impuro, sim,
sangue de Cristo lá naquela cruz. Não é porque eu parei de errar, é porque a minha intenção e o meu coração é um coração disposto a falar: Senhor, eu não quero mais, eu rompo com isso, eu não quero mais fazer, porque eu quero agradar ao Senhor. O meu desejo é agradar ao Senhor, o meu desejo é honrar ao Senhor, o meu desejo é ter uma vida que te faça sorrir, que te faça sorrir, Senhor. A vida de temor mortifica diariamente a carne. Digo-lhes, eu estou passando aqui, tá? É muita coisa aqui. Digo-lhes, lá em João 12, 24 a 25, verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra, ao cair na terra não morrer, ele vai continuar sozinho. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida, nesse mundo, vai conservá-la para a vida eterna. Paulo, ele falava assim: todos os dias eu enfrento a morte, irmãos. Lá em Coríntios 15, 31. É preciso morrer. É preciso mortificar a sua carne. É preciso você tomar a sua cruz. Nesse momento que nós estamos vivendo uma vida com propósito, e Deus está te falando que o seu propósito é agradar a Ele. Sabe quando o trovão fala lá e Deus fala assim: esse é o meu filho amado? Sabe quando Jesus é transfigurado e Deus fala: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer? É disso que se trata, querido. É disso que está falando aqui. É Deus falando: eu tenho prazer na sua vida. Eu tenho prazer naquilo que eu vejo em você. Percebe? Percebe tudo que Deus, Ele sabe quem é você. E Ele te dá oportunidades. O tempo todo Deus está nos dando oportunidades. O tempo todo Deus está dando chance e oportunidade para que a gente mude, para que a gente aceite que Ele conhece mais do que a gente, para que a gente aceite que Ele me ama mais do que eu amo, para que a gente aceite que Ele é muito mais excelente, Ele vai muito mais além daquilo que eu posso imaginar. Deus está te dando uma chance. Porque mortificar a sua carne, sua vida é o que é? É só um pedacinho da eternidade. Não é isso que a gente estava vendo essa semana? E se você mortifica a sua carne aqui, para você ter uma eternidade com o Senhor, não é melhor? Né? Se você sacrifica diariamente os seus desejos, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. No dia em que a gente perder a consciência de pecado, querido, a gente perdeu o seguro de uma vida bem-sucedida. No dia que você estiver insensível, você não perceber, é igual a história do pica-pau lá, né? Já viu a história que fica um foguete andando atrás do... Essa história é fenomenal. Foguete andando, aí ele está lá com a pólice de seguro, e aí ele vai, e toda hora ele fica fugindo, aí ele pula do ar. Quando ele pula da janela, lá no finalzinho, ele assina, porque ele está tentando assinar uma pólice. Ele pula da janela e assina o seguro e fala: eu estou segurado. Aí o pica-pau fala para ele: lê a minha pequenininha aí. Aí fala assim: você não está segurado se você pular da janela. É fenomenal. Esse desenho é fenomenal. Você não está segurado se você perder a consciência de pecado, do que é pecado na sua vida. Não tem seguro. O seguro é quando o Espírito Santo fala e você escuta. É quando você ainda escuta a voz dele, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o seguro. É
Percebe? Deus, Ele fala com você. Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer mudar a nossa trajetória. Ele quer me transformar. Ele quer mudar o meu coração. Ele quer me purificar. Ele quer que os meus sacrifícios sejam sacrifícios de louvor a Ele. Ele quer que os meus sacrifícios sejam percebidos diante do trono dEle, como cheiro suave para as narinas dEle. Deus quer. Ele quer que você seja assim. Porque é assim que Deus é, querido. Quem é Deus para você? Já parou para se fazer essa pergunta? E nesse tempo, parece que eu estou aprendendo de novo uma vida, né? Estou recomeçando. Esse livro de Viver com Propósitos, eu tinha lido lá atrás, e tinha lido o livro do Ed René. Só que o Ed René é meio zoado, né? Ele fala umas groselhas bem groselhas, assim, bem, né? E hoje, você vai lá, a gente vai lá na igreja no sábado. Vá lá com a gente. Vai ver o que um punhado de pessoas que vão buscar o propósito de Deus conseguem fazer. Um punhado de pessoas que há um tempo atrás, uns 15 anos atrás, decidiram que a vida deles teria um propósito em Deus. Aí você vai ver como é importante a gente, nesse momento, nessa hora da nossa vida, entender isso, buscar isso e vivenciar isso e enfrentar todas as adversidades. Davi, em determinado momento, ele falou um pouco disso e ele estava falando para a gente um pouquinho de quem era Deus para ele. E é engraçado, a gente acha às vezes que porque Davi viveu naquele tempo, morou ali no povo de Israel, era um pastor. O que Davi sabia de Deus? O que Davi entendia de Deus? Davi era um pastor, cara. Pastor de ovelhas. Depois ele se tornou rei, mas era um pastor de ovelhas. Davi, meu filho, estava lá assistindo um filme, ele olhando para o filme lá do desenho. Se você não levou seu filho, leva, cara, para assistir Davi Nasce um Rei. Porque a gente é meio idiota, né? Eu falo, às vezes você bota seu filho para assistir um Zootopia, você bota seu filho para assistir um filme que faz chacota com Deus, faz chacota com todo mundo. Ah, não tem problema. Não tem problema botar meu filho para ver. Problema nenhum. Está lá o desenho lá fazendo chacota. O lagarto, que é o Jesus, é o que vira chacota de todo mundo lá. Já é para criança, já achar que Jesus é chacota mesmo. Aí quando você tem a oportunidade de levar seu filho para assistir um filme cristão, não vou levar meu filho para assistir um filme cristão, porque senão ele vai ficar bobão, vai ficar cristão. E aí, quem é o trouxa? Quem é o burro? Quem que é? E aí você está lá, de repente você vê lá a sua família sendo contaminada o tempo todo, e você deixando a sua família ser contaminada, e a impureza entrando na sua casa, e a impureza entrando na sua casa, e a impureza entrando na sua casa, e tudo que é ruim entrando na sua casa, mas você, o idiota, você, o tonto, está lá que nem um tonto, igual cachorro vem no negócio do frango, sabe? Sabe o cachorro que para no negócio do frango e fica lá parado com a boca aberta ali, vendo o frango assar? Que nem um bobo, olhando lá, comendo o que vem lá da Rede Globo lá, que nem um bobo, e deixa lá seu filho ver. Deixa lá tonto seu filho ver. Deixa lá tonta seu filho ver. E aí você vai ver como que vai ser a sua vida. O que é impuro, querido, a gente precisa identificar. Porque se o Espírito Santo não está falando comigo que aquilo ali é uma coisa impura que eu estou deixando meu filho ver, se o Espírito não fala comigo, alguma coisa está errada comigo. Percebe? Tem alguma coisa errada. Você está vendo o seu filho lá, vendo o negócio, escutando uma música de funk, não sei o quê, e para você não tem problema. Problema zero. Sabe com quem está errando? Não é com o seu filho que está lá escutando. É com você.
E sabe qual é o problema? É que a gente não está escutando o Espírito Santo. Porque o que Deus quer para o seu filho, para a sua filha, é sorrir, é se alegrar com a vida deles, é que eles cresçam na presença dEle, é que eles cresçam e que eles se fortaleçam no Senhor, e que eles sejam pessoas, referências para a geração deles, que eles sejam referências assim como Davi era. Davi vai falar assim, novinho, diante do Golias, ele vai falar assim, você está afrontando a mim, você está afrontando Deus. E era isso que eu queria falar do Davi, né, do meu. Ele olhou assim para o gigante, do jeito que ele está falando, e ele ficou indignado, ele falou assim, quem esse Golias pensa que é? Para falar o que ele está falando de Deus. Eu queria ter essa percepção, que uma criança teve ali. Quem esse Golias pensa que é? Para afrontar o servo de Deus, para afrontar o Senhor, para afrontar uma pessoa que serve a Deus. Quem esse Golias pensa que é para enfrentar o Senhor dos exércitos? Quem você pensa que é para diante do Senhor se colocar em pé duro, um coração duro? Quem você pensa que é? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É isso que Davi, um pequeno pastor, dizia. Davi vai falar de Deus, ele vai falar assim, Deus é que me leva a pastos verdejantes. Deus é que me leva pelo vale da sombra da morte. Mas Davi não falava isso porque ele estava fazendo um canto de exaltação à morte, ou um canto de exaltação a qualquer outra coisa. Davi estava falando isso porque ele dizia que o descanso dele era Deus. O descanso de Davi era o Senhor. Amém. O descanso de Davi era eterno. O descanso de Davi não era um lugar, não era a minha cama, o recanto do guerreiro, sabe, o quarto, o recanto do guerreiro, não é aquilo. O descanso, o seu descanso, sabe onde ele está? Lá, em Deus. É lá que está o seu descanso, no Senhor. Davi vai falar o nome do Senhor e ele vai usar em português muitas palavras para falar a respeito de Jesus e do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em hebraico ele vai usar 54 palavras. Mas o mais importante aqui, querido, é que Davi ele vai usar um nome, que é o nome do Senhor, que é Yahvé. Ele vai chamar Deus pelo nome. É isso que ele vai fazer. Yahvé. Yahvé é o meu pastor. É Yahvé que me leva pelo vale da sombra da morte. É Yahvé que prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. É Yahvé que unge a minha cabeça com óleo. É o Senhor. É o Senhor, é o Senhor. É Yahvé. Ele conhecia Deus pelo nome. Se você quiser falar comigo, pessoa, qualquer pessoa, você pode falar. O Wilson é um cara legal, o Wilson é um cara trabalhador, o Wilson trabalha com cálculo, o Wilson é um cara, tá aí, ó, bem vestido, ó, tá tudo da hora. Só que se você não falar, o Wilson, ele não vai te atender. E o doido é que Deus te conhece pelo seu nome. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que vai no teu coração. Ele sabe quem é você. Ele sabe o que te aflige. Ele sabe o que te atormenta. Ele sabe, ele te conhece pelo teu nome. É como Jesus fala lá para o Natanael: eu te vi lá debaixo da figueira. Eu te vi. Quando Deus está falando para todos os outros, Ele está falando assim: eu sou Yahvé. Eu apareci a Abraão, Isaac e a Jacó como El Shaddai. Mas pelo meu nome, Yahvé, não lhes fui perfeitamente conhecido. Isso aqui Deus está falando para Moisés. Porque Moisés, ele se apresenta para Deus quando ele vê a sarça. Eu fiquei assustado. Eu fui ler lá e você vai ficando velho, né? Você vai ficando velho na igreja, velho de evangelho, e você vê que, cara, eu li lá, Moisés, quando ele vê a sarça, e tem 80 anos,
quando ele vê a sarça. Oitentinha, ele estava subindo lá a montanha, atrás das ovelhinhas lá, procurando lá, andando numa montanha, com 80 anos. Aí ele vê a sarça, ele chega lá, e Deus dá uma tarefa para ele com oitentinha. Não é um menino que Deus está chamando menino, vem cá, garoto. É um senhor de 80 anos que está ali, na hora reluta, na hora faz igual Davi, quando eu falo para Davi dormir. Vai dormir, Davi? Não, agora eu preciso escovar o dente. Vai dormir, Davi? Não, eu preciso fazer não sei o quê. Vai dormir, Davi. E Moisés fez igual para o senhor. Vai lá. Não, eu estou gago. Não, vai lá. Não, eu estou não sei o quê. Não, vai lá. Ele já estava velho. Mas Deus se apresenta para ele. Fala com ele pergunta para Deus: quando eu for lá, falar com o povo e falar que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó está me mandando eles perguntarem o nome do Senhor, o que eu vou falar para eles? Aí Deus falou: o quê? Saber que eu sou o que sou. Está enviando você. Eu sou Yahvé. Eu estou indo atrás deles. Tem um negócio legal que com o nome de Deus, que Deus coloca à sua disposição, para que você o chame, para que você o conheça. O judeu, ele considera o nome Yahvé tão sagrado, que ele não escreve, nem escreve. Mas se é necessário que ele escreva o nome Yahvé, sabe o que ele faz? Ele toma banho antes de escrever. E depois que ele escreve Yahvé, ele joga aquela caneta, aquela pena fora. Temor, a gente não tem. A gente tem um pouco do Senhor. É um pouco de exagero, mas e o meu exagero? Que eu toda hora tomo o nome de Deus em vão, toda hora eu não estou nem aí, que eu banalizo tudo aquilo que Deus faz, que eu banalizo tudo aquilo que Deus pode realizar. Nem tanto lá, nem tanto cá. Será que a gente pode ser um pouco mais? Se a gente pode entender um pouco mais o Senhor, e aí a gente dizer: Senhor, aí de mim, Senhor, eu preciso do Senhor. Quem sou eu diante da sua presença? Quem sou eu diante do Senhor? Yahvé, me socorre. Yahvé, eu estou aqui. Yahvé, eu estou te buscando. Yahvé, eu preciso do Senhor. Yahvé, eu estou aqui. Eu, Marcos, estou aqui buscando o Senhor. Carente do Senhor, preciso mortificar minha carne. Preciso sacrificar os meus desejos. Yahvé, eu preciso do Senhor. Purifica a minha alma. Purifica a minha alma, Senhor. Se consagra ao Senhor. Porque é isso que o anjo faz aí naquela hora com Isaías. Quando toca nele, se Deus toca em você, você muda. Quando aquela mulher tocou nas orlas na orla da veste de Jesus, ela mudou. Aquele centurião que estava ali na frente de Jesus, e ele fala: você não pode entrar na minha casa. Eu não mereço. Muito legal, né? Eu não mereço que você entre na minha casa. Mas às vezes a gente acha que a gente merece. Às vezes você acha que você merece. Fala, eu acho. Às vezes você acha que você merece. E Jesus fala para eles assim: eu nunca vi uma fé que nem essa desse cara. Ninguém acreditou em mim do jeito que esse cara acreditou em mim. Quando você olha para dentro de você, o que você vê? Vou te dar um minuto. O que você vê quando você olha para dentro de você? Do jeito que você está hoje, dá para Deus te usar, do jeito que você está. Dá para Deus pegar você e usar e colocar você para ser uma referência para as pessoas, para
tocar a sua geração do jeito que você está? Dá para Deus fazer isso? Ou precisa de você se arrepender? Ou precisa de você se purificar? Ou precisa de você se consagrar? Será que eu estou pronto para Deus me usar? É claro que Deus capacita as pessoas. É óbvio que Deus capacita as pessoas. Mas o que você faz diante do Senhor é importante. As suas escolhas são importantes. As minhas escolhas são importantes. Deus está prestando atenção nas suas escolhas. Você hoje está pronto? Está pronto? Porque se você não está pronto, fique como as virgens que estavam preparadas e tinham lá o azeite extra para aquele tempo. Não seja como as outras que não estavam preparadas. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, ó querido. Davi dizia: e conhece as minhas inquietações, vê e minha conduta, Senhor, algo que te ofende, dirige-me pelo caminho eterno, Senhor. Deixa Deus dirigir sua vida. Assim como Isaías fez, assim como Davi fez, deixa Deus dirigir a sua vida. Para de tomar o controle da sua vida. Para de dizer para Deus que é você que tem o controle da sua vida. Deixa Deus dirigir a sua vida. Os pecados ocultos que eu, você, que nós temos, vão levar os melhores anos da sua vida. A culpa e os pecados levam os melhores anos da sua vida. E a gente não tem tempo a perder. A gente tem que arregaçar as mãos e falar: me usa, meu Pai. Davi falava: enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, porque ele não falou para ninguém o que ele tinha feito lá com a Betseba e com Urias. Meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Saúl aconteceu igual com ele, quando ele estava quando vinha lá o espírito para atormentar ele ficava louco e precisava de alguém lá gritar para ele. Você é atormentado, e ele estava sendo atormentado, e Davi sendo atormentado, mas a atitude de quem está naquela posição, que se enxerga naquela posição, é o que faz a diferença. É o final que conta, querido. É se a gente, em determinado momento, a gente fala: Senhor, eu quero mudar, eu quero outra coisa, eu não quero mais viver assim. É isso que conta. Porque quando o próprio Davi olha para dentro dele, ele fala: então, reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Aproveita que o Senhor está aqui. Pesado ele cansa, o pecado ele cansa, o arrependimento, sabe o que ele faz? Ele te alivia. O arrependimento ele tira o peso. É isso que ele faz. Quando você se arrepende, você respira. É isso que Jesus faz. Não tem uma vida religiosa aqui. Abra mão de uma vida religiosa. A adoração é igual a estilo de vida. Seja a pessoa que se purifica, seja a pessoa que se consagra, seja a pessoa que está disponível ao Senhor. Quando Samuel estava lá no templo e Deus chamou ele falou assim, pela terceira vez ele falou: Senhor, eis-me aqui. Quando Moisés na sarça, Deus falou: Moisés,
ele disse: eis-me aqui. Quando Deus falou com Abraão, chamou ele, ele disse: eis-me aqui. Deus não está à procura de incapacitados. Deus está à procura de pessoas disponíveis para Ele capacitar. Esteja disponível. Coloque o seu coração diante do Senhor. Esteja disponível em nome de Jesus. Amém. Aceita o comissionamento do Senhor. 2% de pessoas pode mudar todo o resto. Se 2% das pessoas se comprometerem, elas mudam tudo que está ao redor delas. Já falei para vocês que o Aurélio tem lá um grupo de oração na empresa, né? Cara, esse pessoal que ora lá, mano, não tem dor de cabeça com esse pessoal. Isso aqui é dor de cabeça zero. Quando a gente coloca o nosso coração, quando a gente se dispõe, a gente contagia os outros. As pessoas são contagiadas por alguém que quer o Senhor, por alguém que entende a sua missão. Não, ele entendeu a missão dele. Glória a Deus, Aurélio. Deus abençoe. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que se dedicam totalmente ao Senhor. Cristo é o nosso destino final. Estamos aqui para fazer de sua vida a nossa vida. Isto é, para fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Você precisa entender esse chamado de Deus para a sua vida, como Davi entendeu, e assim serviu a geração dele. Só assim a missão estará cumprida. E é muito bonito o que fala aqui de Davi no livro de Salmos, Salmos 13, 36. Tendo Davi, pois, servido ao propósito de Deus em sua geração, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. E aí, querido? Você está sendo chamado hoje para se purificar. Você está sendo chamado hoje para se entregar ou se consagrar. Você está sendo chamado para se entregar. Você está sendo chamado para se dispor. E você está sendo chamado para ir. Você é propriedade de Deus. Eu sou propriedade de Deus. Eu sou ungido de Deus e você também é ungido de Deus. Você é submisso ao Senhor e eu sou submisso ao Senhor. Nós somos servos de Deus. Não deixe que Satanás ou sua velha natureza venham sujar esse perfil que Deus traçou para a sua vida. Não deixe. É para você vir adorar o grande eu sou. E aqui eu quero ler para você e eu já estou encerrando. O Deus todo, vem adorar o grande eu sou. O Deus Todo-Poderoso que colocou 10 bilhões de estrelas em nossa galáxia e 100 bilhões de galáxias no universo. O Deus que faz com que todo dia, quando você toma banho, mais de 10 bilhões de células epiteliais deixem seu corpo para dar lugar a novas células e você continue vivendo. O Deus que moldou 2 punhados de massa cinzenta em 75 a 100 milhões de células nervosas, cada uma com 10 mil conexões com outras células nervosas, e colocou numa caixa chamada crânio, que chamamos de cérebro, e funciona 24 horas por dia. Venha adorar esse Deus que colocou dentro de você um coração, um motor que bombeia 500 ml de sangue por segundo, irrigando todo o seu corpo, sem nenhum watts de energia elétrica. Venha adorar esse Deus, porque é esse Deus que nós adoramos e amamos. É o Yahvé que te ama. É o Yahvé
Jesus disse: ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. E eu encerro aqui. Somente os adoradores são enviados, queridos. Somente os adoradores, os verdadeiros adoradores são enviados. E eu creio que aqui nós temos um bando de verdadeiros adoradores. E que nós vamos contagiar as pessoas que nos cercam. E nós vamos mudar a história da nossa geração.